Então, beleza, agora a gente vai aqui, né, para a segunda dúvida mais comum sobre ganhar dinheiro com a garrafa de vidro, que é a falta de criatividade, né, Evandro? A questão da criatividade, pessoal, assim, uma coisa que vocês, não sei se vocês têm esse mesmo pensamento de tipo assim, eu não vou iniciar em determinada área porque eu não tenho criatividade para tal. Todo mundo tem criatividade. Todo mundo tem criatividade para alguma coisa, só que poucas pessoas têm a coragem, digamos, não é bem esse o termo, mas eu acho que vocês vão entender. A coragem de executar aquilo que planejou, aquilo que imagina. Por exemplo, eu, Evandrinho, quando eu comecei, falando aqui da questão da criatividade, eu quando comecei na vidrofusão, isso lá em meados de 2007, comecinho de 2008, eu percebia que todo mundo que começava a vidrofusão utilizando o vidro plano já tinha umas peças meio que padrões para essas pessoas criarem, que é, no meu caso, cinzeiro. Então, durante muito tempo, acho que até hoje, as pessoas quando estão iniciando na vidrofusão, utilizando o vidro float, o vidro plano, sempre tem um momento que lá no começo eles fazem um cinzeiro, ou saboneteira, ou vidrozinho saboneteira com vidro trançado. Essas três peças eram batata. Todo mundo que estava iniciando pegavam essas peças de outros artesãos que outras pessoas faziam e se inspiravam naquilo. E aí começavam a fazer aquilo e replicavam somente aquelas peças. O que que, na minha opinião, acontecia com essas pessoas? Elas meio que se engessavam. Falavam, eu sei fazer isso, eu só sei fazer isso, eu só consigo fazer isso. E cada vez mais, a cada vez que o tempo fosse passando, a cada peça que ela fosse replicando, elas começavam a acreditar que elas só conseguiriam fazer aquilo. Então elas não, muitas delas não tinham a coragem, a determinação de mudar, de criar algo diferente. A mesma coisa hoje eu vejo com algumas pessoas que começam a vidrofusão usando garrafa. Quais são as peças padrões de hoje em dia para quem está começando? É garrafa achatada, que usa como... pessoal, nada contra quem faz isso. Estou falando assim na questão do padrão. Garrafa achatada, que pode ser usada como petisqueira ou relógio de parede, ou petisqueira com garrafa dobrada, bonitinha, a pessoa faz lá um molde ou compra um molde pronto, faz lá uma petisqueira e vende também. Todas essas peças que eu estou falando, pessoal, são peças vendáveis e vende também. Ou male-male, dificilmente elas, como que eu posso falar? Criam algo... O cinzeiro. Cinzeiro também, eu vejo muitas pessoas fazendo cinzeiro com a garrafa e dificilmente elas acreditam que conseguem criar algo diferente, onde quando a pessoa bate o olho, outra pessoa bate o olho, não vê ali uma garrafa. Então, justamente isso que eu estou falando. Se você tem uma criatividade, se você imagina que uma peça possa ser criada, por que não tentar criar ela? Mais fácil você pecar pelo erro do que a falta dele. Então, muitas pessoas, quando veem que a gente vem falando, já acho que já vai fazer 2 anos aqui no YouTube, vem falando que dá para trabalhar peças diferentes com a garrafa de vidro, vem mostrando quais são algumas peças simples de fazer, que a pessoa pode começar fazendo ainda naquele dia. Mesmo assim, as pessoas acreditam, tendem a acreditar que elas não conseguem. Claro, se a pessoa não tem o conhecimento necessário para executar tal tarefa, talvez ela encontre ali uma barreira de entrada. Mas caso contrário, caso ela tenha o conhecimento, tenha, sei lá, as ferramentas necessárias, tanto psicológicas quanto físicas, para executar a criação de uma peça bem diferente, ela vai conseguir sim. Então essas pessoas, elas têm essa crença que não tem criatividade justamente por causa disso. Se elas derem um Google hoje, elas vão encontrar, talvez hoje encontrem uma certa variação. Mas há meio ano atrás, se elas dessem um Google, encontrariam peças na vidrofusão feitas com a garrafa de vidro, peças padrões, semelhantes a essas que eu falei aqui. Petisqueiras, que são as garrafas achatadas, relógio feito de garrafa e algumas outras peças onde o formato da garrafa, a aparência, o visual da garrafa
ainda continua ali. E eu não estou descartando a possibilidade de a pessoa que faz isso já tem encontrado ali o público dela, que tem isso também. O que eu estou falando aqui é pessoas que veem uma inspiração e se engessam, ficam engessadas somente naquela inspiração, acreditando que não conseguem fazer algo além daquilo. E duas coisas que eu quero falar aqui é o seguinte: o que acontece dentro de todo esse contexto que o Evandro falou? Quem acompanha nosso canal sabe que a gente construiu, né, a gente confeccionou um painel de 50 metros quadrados com pastilhas de garrafa de vidro, né, Evandro? Quantas garrafas, você lembra? Foi pouco mais de 5.000. A gente utilizou mais ou menos 5.000 garrafas de vidro para construir esse painel. Gente, quando a gente escreveu esse projeto, idealizou e escreveu, a gente bateu um medinho? Bateu. Por quê? 50 metros quadrados de pastilha de garrafa de vidro é uma coisa. Agora, 50 metros quadrados de pastilhas desenhadas manualmente de garrafa de vidro é uma outra coisa totalmente diferente. Além de ser uma coisa que a gente não dominava totalmente aquilo ali. A gente não tinha em quem a gente se inspirar. Não tinha alguém, a gente não tinha um mentor que falasse assim, ó, você vai fazer assim, vai fazer assado. Não, a gente falou, olhei pra cara do Evandro e falei, é possível? Você consegue? É possível, consigo. Falei, então bora, então vamos escrever. Entendeu? Então, assim, se a gente deixar o medo paralisar, que não é medo, eu vou falar daqui a pouco o que é, a gente não evolui. Então, até hoje, né, não faz tanto tempo assim, foi o ano passado que a gente entregou o painel, né, entregou o painel para a comunidade e tudo mais, para os investidores e tal, patrocinadores. Mas até hoje não tem ninguém que tenha confeccionado um painel de 50 metros quadrados com pastilha de garrafa de vidro no mundo, tá? Então, assim, bateu um medinho? Bateu, mas a gente falou, vamos fazer? Vamos fazer. Como? Não sei, mas a gente vai fazer. E fizemos, né? E o que acontece? Eu vou contar aqui só para ilustrar uma situação. Tenho um animalzinho aqui em casa que está passando férias, que digamos que é da minha sobrinha. E chama Sofia. É uma hamster, tá? Então, ela está passando férias aqui na minha casa, mas é da minha sobrinha, mas eu estou cuidando dela. O que acontece? A hamster fica numa gaiolinha. E aí eu falei, essa hamster o dia inteiro nessa gaiolinha... Não, vou tirar a bicha da gaiolinha para deixar ela andar, para dar uma, né, coitada, ninguém merece ficar, né? Eu não gosto de animal que fica dentro da gaiola, mas criança sabe como é que é, né? As crianças às vezes querem um negócio, você não dá, a bicha fica doente, ainda mais, né? Vindo assim de nós, eu e minha irmã, enfim. Então minha irmã comprou a hamster. Aí eu falei, vou tirar a hamster de dentro da gaiola para ela dar uma passeada. Gente, vocês não acreditam. Eu tiro a bicha de dentro da gaiola, ela quer entrar. Aí eu fecho a portinha para ela não entrar. Sabe o que ela faz? Ela tenta, né, roer aquela lateralzinha da gaiola que é de ferro. Ela não vai conseguir roer para entrar dentro da gaiola. E aí o que acontece, gente? Tem uma coisa que eu quero que você se atente para isso, que se chama zona de conforto. Por que a hamster quer entrar dentro da gaiola? Sendo que ela tem um espaço a casa inteira para ela correr, até o Thanos, que é o nosso cachorrinho, já fez amizade com ela, mas por que mesmo assim ela quer entrar dentro da gaiola? A zona de conforto. Então, o que acontece? Ali na gaiola é quentinho, já tem a comida, já tem a água. Para que ela vai querer explorar? Para que ela vai querer expandir? A mesma coisa, quando a gente fez o painel de 50 metros quadrados, a gente já confeccionava troféu, já confeccionava medalha, já confeccionava colar, acessório, já confeccionava peças de decoração grande. Brinde. Para que diabo que a gente ia inventar de construir um painel desse tamanho? Entendeu? Isso é a zona de conforto. Então, se a gente... Antes de você continuar, vou só te cortar, só para me falar aqui uma coisinha bem rápida para complementar. Quando a gente estava escrevendo o projeto, a gente pensou, qual que vai ser o tamanho do painel que a gente vai criar? 30? Sei lá, 30, 40?
Daí eu parei, pensei e já coloquei 50. Pensei, bom, 30, olha só o meu pensamento. 30 é muito fácil. A gente nunca tinha feito, mas eu acho que é fácil. 40 é mediano, então eu vou colocar 50 porque eu sei que a gente vai conseguir. Não sei como, mas a gente vai conseguir entregar esse painel. Então eu coloquei 50. Tanto que o pessoal, os investidores, quando viram lá 50, falaram, nossa, mas é grande esse painel. Durante todo o projeto, eles ficaram curiosos para ver como que ia ficar um painel desse tamanho no muro, lá onde a gente planejou colocar. Ou seja, talvez, pensando aqui na questão financeira, Eu ia falar isso agora. talvez pensando na questão financeira, se eu tivesse colocado, se a gente tivesse... Porque o Evandro ele pensa muito na questão prática do fazer. E eu já sou a pessoa que coloca o preço, que penso em como que vai ser, que preço que eu coloco. E aí eu pensava assim também, se a gente colocar um painelzinho pequenininho lá, a gente não vai conseguir investidor. Porque, tipo, um painelzinho pequenininho, tipo... um negocinho, um rostinho ali Quem assistiu sorrindo. no nosso canal, já sabe que a gente tem aqui, né, no Fuzencast, a gente tem um quadro... Quantos metros tem? Assim, Dois- metros, não, tem acho que 1,20, 1,20. Um metro e meio por 1,5, mas sei lá, um painel de 3 metros. 3 metros é um painel legal? Mas a gente não encontrou um investidor de panca, que foi o investidor que a gente conseguiu, que é o maior fabricante de garrafa de vidro da América Latina, que confiasse no nosso trabalho. Em São Paulo, quem mora em São Paulo, que conhece, sabe que como é que chama? Nas estações de metrô, tem vários projetos de painéis bem pequenininhos, por exemplo, de azulejo, desenhado à mão. É bonito, é lindo, tá? Mas a gente queria alguma coisa, tipo assim, diferente. Então, eu sempre olhei para essa questão de tipo, o patrocinador não vai investir num painel de 5 metros quadrados. O Evandro já olhava já tem um olhar mais... Vamos ver, ela falou aqui, ó, que ela pensa na questão financeira e no diferente. O que sobrou para mim? No âmbito ou na massa. Não, claro que não. Quando eu coloquei lá 50, não vou fazer de 30 nem de 40, coloquei lá 50. Nunca fiz? Nunca fiz. Teve alguém que já fez? Se tem, eu não conheço, mas a gente vai conseguir entregar esse danado. Então eu pensei, isso aqui, e aí pessoal, pode ser até tema de uma outra live. Talvez quem está começando pode pensar dessa forma também. Pensei, é isso daqui que vai fazer o nosso nome. Porque se a gente entrega o de 30, legal. A gente entrega o de 40, interessante. Agora, quando a gente entrega o de 50, parece que 50 já é bem mais bonito. Até o nome, 50. Então a pessoa quando fala 50 metros quadrados de um painel feito inteiramente de pastilhas, onde o pessoal utilizou a garrafa de vidro. Já gera uma grande curiosidade. Tanto do pessoal que para quem a gente apresentou o projeto a primeira vez, quanto para os investidores. Então, tanto que na apresentação estavam lá todos os investidores, a gente apresentando lá o painel, o que significava a arte, tudo bonitinho, e eles, enfim. Para quem não conhece o painel, gente, como eu disse, desenhado à mão, é bem legal. Procura aí no nosso canal do YouTube, tem videozinho, ou no Instagram. Tem um playlist, painel sustentável. Que você vai ver. É um painel bem, bem grande e, tipo, tem um desenho lindo, maravilhoso. Então, tipo assim, é fácil de fazer? Foi fácil? De jeito nenhum. Com pastilha de garrafa de vidro? De jeito nenhum. Mas quem no mundo já fez um painel? Você entende que, tipo, se a gente tivesse ficado na zona de conforto, a gente ia falar, não, pra quê? Já faz isso, já faz aquilo, já participa disso, daquilo, não vamos fazer nada. Mas é o que eu tô falando, gente. É igual a Sofia, né? A Sofia quer ficar na zona de conforto. Então, pra que ela não pensa em explorar, sabe? E tipo, eu posso conhecer outra coisinha, posso brincar com o Thanos, posso fazer isso. Não, porque ela tá na zona de conforto. Ela sabe que na hora certa ela vai ter água, na hora certa ela vai ter a comida, na hora certa ela vai dormir e ninguém vai encher o saco dela. Entendeu? Então, essa questão da criatividade tem muito a ver com a zona de conforto, tá? Isso é até uma coisa que a gente tem
as nossas zonas de conforto também. E é uma coisa que a gente se policia. Por exemplo, fazer live. É legal fazer live? Não, às vezes não. Às vezes eu não tô no pique de fazer live. Eu tô sendo bem sincera, às vezes eu não quero, mas a gente entende que se a gente não fazer a live, as pessoas não vão conhecer nosso trabalho. Porque, gente, coloca aí se você conhece alguém que trabalha com fusem em garrafa de vidro. E se a gente tem um conhecimento desse conhecimento tão, sei lá, eu acho que, na minha opinião, é tão rico que é praticamente um crime se eu não passar adiante. Olha o tanto de garrafa de vidro que tem por aí. Olha o tanto de pessoas que querem aprender uma profissão nova, uma técnica diferente, uma arte diferente, ganhar dinheiro com uma matéria-prima que está poluindo o meio ambiente. Então, se eu ficar na zona de conforto, eu não vou passar adiante, a gente não vai passar adiante, tá? Então, quando você tiver com essa dúvida, será que eu continuo fazendo as garrafas amassadas, os copos? Pensa, será que você não está na zona de conforto? Né? Só um minutinho, Evandro, tira o cabo dali e coloca aqui, fazendo favor, que vai acabar a bateria do celular. Calma Só um aí, pessoal, minutinho, só gente. para me arrumar aqui. Paciência, paciência. Onde é que é o... Aí você deixa. Aí. Uf. Então, você ia falar alguma coisa? A questão da... Zona de conforto? Criatividade? Fugiu. Mas continua. Se eu me encontrar de novo, aí eu falo. Então, gente, quando você tiver essa pulguinha atrás da orelha de vocês, pensar que eu não estou na zona de conforto? Lembrei. E assim, pessoal, falando aqui, voltando aqui a falar da zona de conforto e criatividade. Vamos supor que você quer fazer uma peça bem diferentona e está procurando referências de pessoas que já fez aquela peça. Não encontrou? Cara, isso não é de forma alguma um problema. Isso é a solução. Por quê? Se você não encontrou ou não existe alguém que já fez aquilo, e você, por consequência, pode ser o primeiro, ou a pessoa que já consegue fazer aquilo não divulgou o trabalho dela ou não passou para frente o conhecimento para que outras pessoas possam replicar aquela técnica dela. Por consequência, você tem aí duas grandes vantagens. Você pode ser o primeiro a desenvolver determinada técnica, como a gente foi, acredito eu, os primeiros a executar um painel de 50 metros quadrados inteiramente feito de garrafa de vidro, e sendo o primeiro, muitas pessoas vão atrás de você para ou contratar o seu serviço ou comprar o seu conhecimento. E aí, cara, se você desenvolver uma técnica, se você tem algo em que as pessoas estão buscando ali no mercado, o preço quem cobra é você. Se não existe uma referência de valor no mercado para aquele conhecimento, que eu estou falando aqui de um conhecimento novo, é você quem dá o preço. E isso é muito bom. E se tem uma coisa, gente, que ninguém tira de você é o conhecimento, né? Eu já fiz, tem cursos que eu fiz, que eu sempre gostei dessa questão de trabalhos manuais, que eu utilizo para agregar as peças que a gente faz. Por exemplo, bijuteria, né? Eu fazia bijuteria bem antigamente, muitos anos atrás. Então, é coisa que é um conhecimento que ninguém tirou de mim, que eu tenho até hoje, que eu uso para agregar nas minhas peças. Por exemplo, crochê. Eu tenho um curso de bijuteria de valor, onde tem e até também aqui no canal do YouTube tem um curso de colar feito de fio de malha, que eu utilizo pontos de crochê que eu aprendi há anos atrás. Então, o conhecimento ninguém tira de você, que você pode agregar vários conhecimentos e criar uma peça nova, uma coisa nova, tá? E revolucionar, sei lá, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, a natureza, o meio ambiente e assim por diante. E a criatividade, pessoal, voltando aqui, eu acho que só para a gente finalizar, pode vir de onde você menos espera. Às vezes você está procurando uma referência para algo que você quer criar, mas ninguém ainda criou aquilo e você encontra uma certa dificuldade. Então, por que não procurar referência para criar algo novo em uma área totalmente diferente? Por exemplo, vamos supor que eu estou iniciando aqui na área da vidrofusão e eu quero criar uma peça diferente nessa área. Eu estou procurando referências somente
na área da vidrofusão e não estou encontrando. E isso está me gerando um bloqueio. Por que não eu olhar para a área, por exemplo, e aqui uma dica bem interessante, para a área da construção civil? Que eu vi aqui que o M. Vieira falou que trabalha com revestimento. Então, por que não eu, que quero trabalhar na área da vidrofusão, procurar uma inspiração na área da construção civil para criar peças onde eu vou agregar o meu conhecimento e trabalhar com revestimentos, por exemplo, que é bem semelhante aí à questão dos exemplos que eu trouxe aí para você. Então, você pode se inspirar numa área para executar na sua. Você não necessariamente, pessoal, deve ficar engessado. Isso acabou. A internet está aí para mostrar que você consegue até receber inspirações todo dia, dependendo do que você anda acompanhando aí nas redes sociais. E uma outra coisa que eu acho bem importante falar é a questão de tipo assim, eu tô com uma ideia mirabolante de fazer uma casa de garrafa de vidro. Aí você vai e conta pro seu tio, pro seu primo, pra sua irmã, pro seu... que vai jogar um balde de água fria em você. Não conta. Toma cuidado com as pessoas que você vai contar as coisas, porque as pessoas, às vezes, tá? Às vezes, tem o poder de te jogar um balde de água fria. É porque ela quer? É porque ela quer? Não. Às vezes é um cuidado que ela tem com você, tá? Mas, por exemplo, gente, quando a gente começou a fazer acessórios, experiência própria aqui do Evandro, minha e do Evandro. Quando eu comecei a fazer os colares, que era uma coisa que eu gostava, eu fazia as peças, tipo essa aqui meia coloridona, o Evandro olhava para as peças e falava, meu Deus, ninguém vai comprar essa peça. Olha. Não era? Ninguém vai comprar essa coisa, né? Muito extravagante, muito colorido, coisa estranho. muito colorida, coisa não sei o quê. Eu falava, vai comprar. E, gente, acredite, as primeiras peças que vendia eram as peças muito doidas que eu fazia. Essa aqui ainda tá simples, diante das outras que eu faço, porque senão o pessoal vai espantar se eu aparecer com essa peça aqui, peça muito assim aqui no YouTube e Instagram. Mas, então, tipo assim, mas eu não deixei de desanimar, não, o pessoal vai comprar. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter resultados e vendas, e ele comprou a ideia, realmente, tá valendo a pena. Mas, e se, tipo, falar, então não vou fazer, não? Ou se o Evandro, quando começou a pensar assim, ficar cortando garrafa de vidro, já tem um vidro plano, para que eu vou cortar? A gente não estaria aqui hoje. Então, cuidado, se você às vezes desanima, né? Às vezes a gente assim, desanima dependendo do que a pessoa fala, então não conta, sabe? As suas ideias para determinadas pessoas, porque, tipo assim, às vezes a pessoa não entende, a pessoa fala até mesmo por causa disso, por causa de cuidado. As pessoas às vezes falam pra gente, esse negócio de vídeo no YouTube, não dá certo. Não, mas a gente acredita que dá. E a gente acredita que vai muito além do... Gente, vocês entendem que você trabalhar com a garrafa de vidro vai além de... Você precisa do dinheiro, sim, porque a gente vive num país que precisa de dinheiro para tudo, mas vai além. Você entende também que você também precisa do meio ambiente? Você entende que se você ficar contaminando o meio ambiente, daqui um dia não vai ter mais vida? Olha como é que tá os oceanos. Dá uma pesquisada aí, como é que tá, como é que é os mares de lixo. Então, o nosso trabalho que a gente está mostrando aqui vai muito além